Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. No caso, hoje vamos pegar aqui numa aplicação que vai servir aqui como se fosse um menu do restaurante. No caso, nós vamos querer pedir ao utilizador para selecionar aqui um conjunto de produtos na minha primeira activity e na segunda activity depois ter aqui um splash screen com uma informação de preparar o seu pedido e numa activity final um resumo do pedido, onde seria então informado, para além do conteúdo do pedido, também o valor final do mesmo. Então, no caso, vamos começar por organizar a nossa activity a nível de layout. E o objetivo vai ser nós colocarmos aqui nesta nossa activity 3 produtos. No caso, poderíamos colocar aqui mais, mas no caso vamos utilizar aqui 3 produtos. Então, eu vou pegar aqui na pasta Drawable e vou passar para aqui já estas 3 imagens que eu selecionei aqui. Estas 3 imagens eu preparei-as previamente. Todas as imagens têm aqui um nome começado sempre com letra minúscula, não têm espaços, não têm caracteres especiais, de forma a permitir então que todo este processo seja feito de forma correta. Então o que é que eu faço? Pego então nas três imagens e arrasto-as aqui para dentro do Drawable de forma a que elas passem a estar disponíveis na minha aplicação. Neste momento, então, vamos aqui pegar no Linear Layout, vamos colocar aqui a orientação como vertical e eu vou querer criar aqui o layout de um primeiro produto. Então eu vou colocar aqui um outro Linear Layout, Match Parent Wrap Content, vou colocar uma orientação horizontal e vou começar a colocar então dentro deste segundo Linear Layout aqui os elementos que eu vou pretender. Neste caso eu vou começar por identificar aqui uma checkbox, okay? Em que esta checkbox terá aqui Wrap Content e vou-lhe dar aqui um ID. Neste caso eu vou-lhe colocar aqui check_café, pegando naquele primeiro exemplo que nós tínhamos anteriormente. De seguida vamos pegar aqui e colocar um text view, em que este será o elemento, normalmente aqui com 6060, será o elemento em que nós vamos colocar aqui o nome do que estamos a colocar. Neste caso vou colocar aqui a informação de café, por exemplo. Este elemento eu vou colocar também aqui um minuit de 60 dp, só para conseguir depois tirar aqui sempre a mesma dimensão em cada um dos meus elementos. E de seguida eu vou colocar a Image View. Ao colocar a Image View, eu vou ter que lhe identificar aqui neste caso as suas dimensões. No caso vou colocar aqui 50 por 50 para conseguir ter aqui todas as Image Views todas com a mesma dimensão, ou seja, aqui 50 por 50. Vou-lhe dar aqui um margin horizontal de 30 dp para não estar colado aos restantes elementos e no source eu vou identificar então que quero vir aqui ao Drawable buscar a imagem do café e automaticamente consigo colocar aquele elemento ali naquela posição. Neste caso, vamos continuar aqui a verificar. Reparem aqui, neste caso só demos um ID, neste caso aqui ao checkbox, uma vez que os restantes elementos nós não vamos trabalhá-los, nós não vamos mexê-los na parte do nosso fecheiro Kotlin. Aqui neste caso eu vou colocar aqui mais um elemento, que caso um text view com a informação aqui de quantidade, ok? A quantidade a pedir aqui pelo cliente. E depois aqui um edit text em que eu vou conseguir informar então aqui a quantidade que é pedida. E aqui neste caso sim, já tenho que colocar, neste caso aqui um ID, pegar aqui edit quantidade café, aqui neste caso edit quantidade café, assim. Para além disso, vamos colocar aqui um gravity center, vamos rolar também aqui um minuit de 30 dp para ele ficar aqui um bocadinho mais comprido e vamos colocar aqui um text a 0 de forma a conseguirmos estar a identificar aquele valor. Para além disso, vamos colocar aqui um input type do tipo number, precisamente para conseguirmos estar a puxar o valor que o utilizador inserir lá dentro. Para além disso, eu vou colocar também aqui um outro text view. Este text view será aqui novamente wrap content e que eu vou querer que seja o valor do café, ou seja, neste caso vou colocar aqui text, por exemplo, 1 euro. Vou colocar aqui um margin start de 30 dp e vou colocar aqui um visibility gone,
precisamente para ele não estar visível numa fase inicial em que o checkbox não está marcado. Okay? Então, desta forma, vamos conseguir organizar aqui o nosso processo de uma forma mais ou menos simples e mais ou menos organizada. O objetivo vai ser agora nós replicarmos aqui este processo, ou seja, pegar em todo isto linear layout e repetir para os outros dois elementos. Então, vou triplicar aqui esta informação e vou já começar a alterar os elementos do seguinte. No caso, o segundo elemento que nós tínhamos aqui era um croissant. Então vou trocar aqui ambas as referências que eu tinha, aqui neste caso não era um croissant, era um pão. Exatamente, vamos trocar aqui para pão. Aqui, cheque pão. E aqui trocamos também a quantidade para edit quantidade de pão. No caso vamos só alterar aqui, por exemplo, o valor, só para termos aqui valores diferentes. Por exemplo, aqui 50 cêntimos seria o valor inicial. E o terceiro elemento que nós temos, vamos aqui só verificar, vamos aqui ao drawable e abrindo aqui o drawable, neste caso, nós conseguimos ver que o terceiro elemento era então o chocolate. Então vamos substituir aqui este café por chocolate e aqui também o edit por chocolate. E vamos trocar também aqui o valor, por exemplo, para 1,20. Ok? E automaticamente teríamos aqui este nosso conteúdo. Para além disso, o que é que nós vamos necessitar? Do botão para efetivar o pedido. Então vamos fazer aqui um match parent wrap content, id button pedido, e vamos colocar aqui no text realizar pedido. Ok? E desta forma conseguimos ter aqui toda a informação do nosso layout. Claro que aqui podemos estar a espaçar isto de uma forma diferente, podemos estar a organizar isto de uma forma diferente. E falta-nos só trocar aqui, não é café, mas chocolate. Ok? Ou seja, colocarmos aqui alguma organização, colocarmos aqui estes elementos desta forma, podemos organizá-los de uma forma completamente diferente, mas no caso vamos optar aqui por tentar organizar desta forma, uma forma que me parece minimamente organizada. Passo seguinte, vamos começar por trabalhar aqui no caso o emulador está a arrancar, vamos começar por abrir aqui o Gradle e ativar o View Binding. Binding enabled true. Vamos sincronizar aqui o Gradle. E o objetivo vai ser agora começarmos então a organizar tudo o que temos nesta aplicação para conseguirmos então visualizar e fazer as operações na nossa Activity. Vamos aqui só verificar o nosso layout. Reparem, temos aqui os vários elementos. O objetivo vai ser eu, por exemplo, fazer aqui as marcações destes elementos e conseguir alterar, por exemplo, também aqui estes parâmetros. Depois clicar no realizar pedido e automaticamente conseguir fazer então aqui os vários pedidos. Então o que é que acontece? Vamos começar por definir aqui o View Binding. Binding, Activity Main Binding. Eu vou só fechar aqui rapidamente esta parte. Vamos colocar aqui Binding, Activity Main Binding .inflate com o layout inflator e aqui binding.root. No caso, vamos querer aqui fazer várias operações. Binding.button pedido set on click list, ou seja, quando eu clicar no botão de pedido eu vou querer fazer aqui um processo. Vou querer, para além de fazer um processo neste elemento, eu vou querer que quando clico em qualquer um dos checkbox também realizar uma operação. Ok? Ou seja, basicamente, eu vou querer que quando clico num determinado elemento que seja passada aqui esta informação. E se calhar vamos começar por aqui. No caso então aqui, por exemplo, do pão. O que é que eu vou fazer? Se o binding ponto check pão is checked, ou seja, eu vou validar se este elemento está checado ou não. Ok? Ou seja, basicamente estamos aqui a fazer esta validação. Se ele estiver checado, eu vou fazer aqui binding edit quantidade de pão ponto
set text e vou-lhe colocar aqui, por exemplo, 1, ok? Vamos considerar aqui que o pão, já não me recordo, aqui neste caso a quantidade, ou seja, a quantidade vamos trocar aqui para 1. Agora, o pão, vamos colocar aqui o preço, neste caso, ou seja, vamos colocar aqui o text. Aqui neste caso nós não colocamos aqui o preço, nós o preço colocamos aqui diretamente. Então vamos fazer aqui uma pequena alteração, que é relativamente aqui a estes elementos, vamos dar também aqui IDs, de forma a conseguirmos fazer a alteração. Se bem que neste caso nós não estamos a alterar o valor aqui manualmente. Então vamos manter. Uma vez que vamos se calhar é definir aqui private val preço do pão e vamos colocar, só para mantermos aqui os valores todos corretos, o preço que nós definimos para o café era 1 euro, o preço que definimos para o pão era 50 cêntimos e para o chocolate era 1,20. Então vamos colocar aqui o preço do pão 0,50. Vamos aqui definir ainda o preço do café como 1,0 e o preço do chocolate como 1,2, ok? E assim conseguimos tirar aqui os vários preços. Então o que acontece? Vamos chegar aqui e neste caso nós já tínhamos feito, ou seja, não precisamos de estar a alterar aquele valor, mas o objetivo vai ser de cada vez que nós alterarmos depois o conteúdo do nosso checkbox, conseguimos fazer aqui também a edição, ou no caso passarmos aqui os valores. Então o objetivo é fazermos aqui text, aqui o text do preço, vamos precisar mesmo, porque senão não os conseguimos estar a visualizar, exatamente. Então vamos aqui verificar, vamos aqui dar o ID, vamos colocar aqui text, preço do café, vamos aqui até copiar este parâmetro e colocar nos restantes, aqui será text preço pão e no último caso text preço chocolate. Agora assim conseguimos estar a alterar aqui a visibilidade deste elemento. Ora, aqui seria para o pão, ponto, set visibility, ou neste caso aqui o visibility igual a view.visible, ou seja, no caso de marcarmos, queremos alterar aqui a visibilidade para ele estar visível. Caso contrário, o que é que nós vamos querer fazer? No caso de eu desmarcar aquele elemento, eu pura e simplesmente vou alterar aqui a quantidade para 0 e altero-lhe aqui a visibilidade para gone, para desaparecer então aqui este valor, ok? Isto seria uma abordagem, qualquer outra abordagem poderia ser uma abordagem possível. Neste caso nós estamos a identificar que quando marcamos o elemento, aquele elemento vai estar a ser colocado por quantidade imediatamente a 1 e a visibilidade do preço a ser apresentada. No caso de eu desmarcar, automaticamente depois o preço desaparece e a quantidade é desmarcada. Aqui neste caso nós configuramos aqui para o pão. Reparem, automaticamente altera-me aqui a marcação e consigo ver aqui o valor. Se eu retirar, automaticamente aqui é alterado. Aqui neste caso nós estamos a considerar que isto seria aqui, por exemplo, o preço unitário, ou seja, o valor aqui não é alterado quando nós validamos ou quando nós alteramos aqui este parâmetro, ok? Poderíamos também fazer esse passo, mas vamos tentar manter isto de uma forma mais simplificada. No caso, vamos querer fazer a mesma coisa para os restantes, ou seja, aqui no caso set chocolate, aqui o edit do chocolate, no caso seria aqui o 1.2, que basicamente seria aquele valor que nós temos ali em cima. Podemos mesmo pegar aqui no valor e passá-lo diretamente para aqui, era mais ou menos indiferente. Vamos trocar também text do chocolate aqui e aqui. Vamos copiar aqui este e mandar aqui também para o café, ou seja, aqui check do café, aqui o edit do café e o text do café, ou seja, aqui edit café e text café. E desta forma vamos conseguir ler então aqui todos os valores e conseguir verificar aqui os elementos que estamos a passar, ok? No caso
aqui do botão de pedido. Eu vou só fazer aqui uma criação de uma outra activity e no caso nós vamos querer colocar aqui uma outra activity que será, eu vou-lhe chamar aqui Splash Screen e este Splash Screen será aqui, terá aqui apenas um conteúdo aqui nesta zona central, até vou colocar aqui Text View Wrap Content, vou-lhe colocar aqui um texto a preparar o seu pedido. Vamos colocar aqui um Gravity Center e basicamente queremos apenas ter aqui este elemento. Vamos trocar aqui o layout, isso é aqui um linear layout, aqui o Gravity Center, ok? Teremos então aqui este a preparar o seu pedido. Vamos comentar ainda aqui o text size, por exemplo, para 30. E o objetivo será deste pedido passarmos então para uma última activity com o dados do pedido. E que neste dados do pedido, basicamente vamos informar aqui qual foi o pedido que foi executado. Eu até vou colocar aqui diretamente aqui este elemento, ou seja, aqui text resumo e vou alterar aqui rapidamente o meu text size. Especialmente no caso vou colocá-lo aqui centrado e colocamos aqui neste caso. Neste caso estamos a usar aqui o constraint de forma a simplificar aqui rapidamente aqui esta apresentação, não estamos a ganhar aqui grande preocupação com este elemento. Então o que é que acontece? Aqui quando eu clico no botão de efetuar o pedido, eu vou colocar aqui val i igual a intent. Eu quero passar desta activity para a splash screen activity. Neste intent eu tenho que lhe passar vários valores. No caso eu vou começar por colocar aqui a quantidade de café, que será então aqui o binding ponto edit quantidade de café ponto text ponto to string. Vou querer fazer a mesma coisa para quantidade de pão e quantidade de chocolate, então aqui edit pão e edit chocolate, e vou querer passar-lhe também aqui estes três valores, que basicamente será aqui o preço de cada um destes elementos. Quase que eu poderia fazer aqui a validação de cada um dos valores, mas vamos colocar aqui dessa forma, preço de café, vamos colocar aqui o preço do café e colocamos aqui os outros dois, preço do pão e o preço do chocolate. E no caso vamos fazer então aqui o Start Activity e passamos-lhe o intent, ok? Pronto, e desta forma conseguimos fazer já a passagem para o Splash Screen. O nosso objetivo agora, para além da parte do splash, de estarmos a passar para o Splash Screen, é, quando chegamos ao Splash Screen, fazermos a migração automática para a última Activity. Então vamos colocar aqui um handler looper get main looper. No caso, vamos colocar aqui post delayed e vamos informar que o que queremos fazer, então, vou ler aqui o intent que vem de trás, vou pegar e vou criar aqui um outro, ok? Vou criar aqui um intent que vai desta activity para o dados do pedido activity e dentro dessa activity eu vou-lhe colocar então todos os extras que estão no intent que vem de trás. Então j.put extras e vou-lhe colocar aqui i.extras, ou seja, basicamente eu estou a ir puxar todos estes elementos. Aliás, aqui neste caso até posso lhe passar apenas o i e ele automaticamente vai-me puxar todos os extras que vêm dentro do i. Eu vou fazer então aqui um start activity j para conseguir passar então para a última activity. No caso aqui vou dar aqui, por exemplo, 2 segundos para conseguir estar a passar para a minha segunda activity. E o objetivo agora é, na minha última activity, eu fazer então a apresentação aqui de todos os valores. Então private late init var binding, aqui neste caso dos dados do pedido. Vamos aqui fazer binding igual activity
layout inflator, aqui binding.root, e o que me interessa então eu ler o intent que vem de trás, vou ler aqui os vários valores, quantidade de café vai ser igual a i.getString extra, quantidade de café, ok? Neste caso eu vou fazer aqui um ponto string ponto toInt já para conseguir fazer aqui os cálculos, ok? Vou necessitar para a quantidade de café, para a quantidade de pão e para a quantidade de chocolate. E vou necessitar de fazer exatamente a mesma coisa também para os preços. Então, val preço café igual a i.getDouble extra. Preço, deixem-me só confirmar aqui, eu coloquei preço café, preço underscore café. Vou colocar aqui desta forma. E vamos guardar aqui preço do café, preço do pão e o preço do chocolate. Ok? E neste caso podemos ainda fazer aqui um ponto to double para fazer aqui a validação. Eu aqui provavelmente... temos que lhe passar aqui um valor por default. Vamos colocar aqui o 0. Aqui neste caso não precisamos colocar. Aqui neste caso 0.0 porque será aqui um valor double. Pronto, e teríamos aqui estes parâmetros. O que é que nós queremos agora? Vou identificar aqui um texto. Vou colocar aqui resumo do pedido. Colocar aqui um /n, dar aqui um enter até, vamos colocar aqui café, colocar aqui quantidade de café, vou identificar aqui preço, e o preço será aqui a quantidade de café vezes o preço do café. Eu vou colocar aqui o sinal do euro à frente, vou dar aqui um /n, vou até triplicar aqui esta linha e vou trocar aqui os restantes elementos. Vou colocar aqui, por exemplo, pão, quantidade de pão, identifico aqui quantidade de pão vezes o preço do pão e finalmente aqui o chocolate. Claro que podíamos estar aqui a transformar isto, colocar isto aqui mais otimizado, passando-lhe apenas os valores que são identificados por aí fora, mas desta forma e conseguimos também resolver aqui esta situação. Neste caso, neste último, precisamos aqui do /n. E o que nós queremos é então, agora aqui vir ao binding, text resumo.setText e passar-lhe então aquele texto. E vamos testar. Verificar aqui se tudo ficou passado de forma correta e se não soltamos aqui nenhum passo à frente ou não houve aqui nenhum erro na construção da nossa aplicação. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o café e o pão. Vamos notificar aqui que, por exemplo, o pão queremos 3. Então neste caso, eu acho que aqui já me enganei aqui neste. Exatamente, eu aqui estou a colocar 1.2. Agora vamos voltar aqui então à main activity e no edit do pão, aqui neste caso no quantidade, aqui eu vou-lhe colocar 1, exatamente, aqui também 1, ok? Isso é que está correto, porque aqui não estou a alterar a quantidade e não estou a alterar o, o preço, ok? O que eu estou a alterar é a quantidade do meu elemento, ok? Então vamos colocar aqui, por exemplo, marcação aqui, por exemplo, destes dois. Aqui vou pedir aqui um café, que será aqui 1 euro, e vou pedir 3 pães, que será então aqui mais 1,5€. Então o meu pedido tem que dar aqui 1,5€ mais 1, então 2,5€. No caso do chocolate, ele tem que dar aqui 0. Vamos realizar aqui o pedido, preparar o seu pedido. Saltamos para a terceira e conseguimos ver então aqui. O café, 1, preço 1 euro. Pão, 3, preço 1,5€. E chocolate, 0, preço 0. Claro que aqui nós podemos agora apresentar também o resultado final com o preço total a pagar, ok? Seria uma questão de fazermos aqui o somatório de todos estes elementos e conseguirmos fazer a verificação. Para além disso, poderíamos também estar a construir isto aqui apresentando os produtos que apenas são pedidos, ou seja, no caso iríamos apenas concatenar com os valores pedidos, ok?
Tínhamos aqui várias formas de alterar este exercício, fazemos aqui várias edições, várias alterações. No caso, vamos manter aqui desta forma, o exercício já está aqui um bocadinho longo, mas o objetivo é vermos que conseguimos tirar daqui várias informações e conseguimos organizar a nossa aplicação de várias formas para conseguirmos criar uma aplicação deste género. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam também nas redes sociais e participem na comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.